Agora, nosso último bloco, sobre a estrutura da Bíblia, como ela se divide em grupos e em livros, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O porquê isto é importante? Porque você precisa conhecer a estrutura da Bíblia antes de começar o seu estudo da palavra. E aqui no nosso canal, nós estaremos sempre preocupados em trazer para você conhecimento, seguindo a máxima de Jesus no capítulo 8, 32 de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar agora sobre as cartas gerais, as epístolas universais. Hebreus, aqueles que atravessam Hebreus. O autor é desconhecido. Alguns sugerem Paulo, Barnabé ou Apolo. A data, 60 a 70 anos depois de Cristo. Possivelmente Roma ou Palestina, regiões em que aconteceu a escrita. Mensagem principal: a superioridade de Cristo sobre a lei e os sacerdotes do Antigo Testamento. Importância de ler: encoraja a perseverança na fé e explica o cumprimento da lei em Cristo. Tiago, suplantador substituto. Autor: Tiago, irmão de Jesus. Data de escrita: cerca de 45 a 49 depois de Cristo. Região: Jerusalém. Mensagem principal: a fé verdadeira se manifesta em obras práticas e vida piedosa. Importância de ler: ensina sobre a relação entre fé e ações no dia a dia. Não existe fé, não existe conversão sem obras. Nós, cristãos, jamais seremos salvos pelas nossas obras. Mas a partir de um momento em que fomos salvos, nós seguiremos Jesus. E Jesus nos ensinou que nós precisamos fazer obras. Não tem uma passagem na Bíblia em que ele diz que ele estava com fome e nós lhe demos de comer? Que ele estava com frio e nós nos demos de agasalhar? Não tem? Não tem uma passagem na Bíblia que diz: eu estava preso e você me visitou? É uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Sermos cristãos não se resume a frequentadores de igrejas. Não. Sermos cristãos é seguir a orientação de Jesus em vivermos aqui fora, no mundo, aquilo que ele nos ensinou. E uma das coisas que ele nos ensinou são as obras, obras sociais. Dando continuidade. Segundo Pedro, Pedro significa pedra, rocha. Apóstolo Pedro foi quem escreveu. Pedro andou com Jesus? Sim, andou com Jesus. Pedro foi quem negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Possivelmente foi escrito em Roma, lá por volta de 65 a 68 antes de Cristo. Depois de Cristo. Mensagem principal: advertências contra falsos mestres e a certeza da segunda vinda de Cristo. Importância de ler: ensina a permanecer firme na verdade e a viver em santidade. 1 João, o Senhor é gracioso. Apóstolo João, que também andou com Jesus e que também nos escreveu o Evangelho de João. Cerca de 85 a 95 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso. Mensagem principal: o amor de Deus e a certeza da salvação em Cristo. Importância de ler: encoraja a comunhão com Deus e com outros em amor. Segundo João, o Senhor é gracioso, também escrito pelo apóstolo João. 85 a 95 depois de Cristo, provavelmente Éfeso. Advertência contra falsos mestres e a importância do amor e da verdade. Importância de ler: ensina a discernir a verdade e viver em amor cristão. 3 João, o Senhor é gracioso.
também escrito pelo apóstolo João, lá por volta de 85 a 95, provavelmente em Éfeso, o incentivo ao apoio aos missionários fiéis e a repreensão aos líderes autoritários. Importância de ler, ensina sobre hospitalidade e fidelidade na liderança cristã. Judas, irmão de Jesus, data de 65 a 80 depois de Cristo. Desconhecida a região que foi escrito. Advertência contra falsos mestres e exortação à perseverança. Exorta à luta pela fé e rejeição da corrupção espiritual. Vocês repararam um detalhe aqui que eu falei? Nós passamos pela apresentação de Tiago, autor e irmão de Jesus. E nós passamos também pela apresentação de Judas, autor, também irmão de Jesus. Ué, além da irmandade espiritual, Jesus teve irmão? Nós vamos estudar isso mais à frente, tá bom? Bom, vamos em frente. Vamos falar agora do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro profético, de revelação, escrito pelo apóstolo João, também, apóstolo que andou com Jesus. Foi escrito em 95 a 96, na ilha de Patmos. A principal mensagem, a revelação de Jesus Cristo, a vitória final de Deus sobre o mal e a consumação do seu reino eterno. Importância de lermos. Encoraja os cristãos a permanecerem fiéis em meio às tribulações, oferecendo esperança na vitória final de Deus e no novo céu e na nova terra. Bom, com isso nós encerramos a apresentação da Bíblia com sua estrutura de títulos, de grupos e de livros. Eu agradeço muito pela sua paciência até aqui, frente a esta apresentação. Por quê? Porque ela se faz necessária. É importante que você saiba o porquê que a Bíblia é inspiração de Deus. É importante que você saiba o porquê a Bíblia é inerrante, o porquê que a Bíblia é infalível. É muito importante que você entenda a diferença da quantidade de livros que tem na Bíblia católica e na Bíblia protestante, para que você quebre os preconceitos, para que você saia do místico, da escravidão espiritual. É muito importante que você entenda como foram feitos os cânons, as definições, as regras feitas por homens, que definiram quais são os livros que foram inspirados e os que não foram inspirados. É importante que você entenda que na era passada existiam judeus que liam a Septuaginta e judeus que não liam a Septuaginta, que a Septuaginta tinha todos os livros, inclusive estes livros que constam hoje na Bíblia Católica, que a Septuaginta foi escrita para atender à demanda dos gregos. É importante que você compreenda tudo isso, para que você tenha discernimento, para que você tenha sabedoria, para que você não seja um estudioso da palavra de Deus, um crente ou um não crente, bitolado, alienado pelas inverdades que são ditas por este mundo afora. Eu quero fazer um convite para você que é cristão, para você que é católico, para você que é espírita, para você que é budista, para você que é umbandista, para todas as crenças, que venham estudar comigo a palavra de Deus. Se você não quer estudar por uma questão espiritual, não tem problema nenhum. Estuda por um princípio histórico,
para você conhecer a história da Bíblia, a história dos reis, a história da criação do mundo, a história daquele homem, Jesus, que um dia passou aqui na terra. Não precisa estudar a Bíblia, você que não é um cristão, com o propósito de conhecer o Jesus Salvador. Estuda então para você conhecer o Jesus homem, o Jesus profeta, como acreditam os muçulmanos. Os muçulmanos que estão pelo Brasil afora, pelo mundo afora, convido vocês a estudarem esta palavra comigo como um fato histórico. Conhecimento nunca é demais. Todos vocês são muito bem-vindos. Aqui jamais vocês vão ouvir qualquer informação, qualquer ataque à sua crença, qualquer disseminação à sua crença. Jamais. Esse é o nosso propósito. O propósito é acolher todos e que todos se sintam em casa, à vontade, respeitados, em nome de Jesus, porque assim foi Jesus. Jesus, quando se encontrou com a prostituta, ele não a disseminou, ele a acolheu. Se ela se converteu ou não, Jesus sequer se preocupou, porque ele não voltou para ver e para checar. Este é o comportamento de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que a graça de Deus abençoe todos nós. Que o Espírito Santo abençoe todos nós e que nos dê sabedoria para o ensino desta palavra e que ela possa alcançar multidões que vão estudar e que vão entender o quão importante é este livro, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo.